Iniciando, para a gente poder aí tá dentro do tempo previsto, tá bom? Sim. Bom, Cris, para poder iniciar, gostaria de agradecer pela sua presença aqui com a gente, tá? Agradecer pelo seu tempo e pela sua disponibilidade em poder compartilhar um pouquinho do seu conhecimento conosco, tá? Antes da gente começar aí com as perguntas, eu gostaria de pedir para você se apresentar, contar um pouquinho de você, e aí depois a gente entra com as dúvidas do pessoal. Tá joia. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde para todos vocês. Quero agradecer a presença aqui. É gostoso quando a gente pode falar de uma coisa que a gente gosta, né? Então, eu estudei para isso, gosto muito de falar e também de saber que a gente ajuda aí, mesmo que um pouquinho, para quem está interessado ou muito interessado na questão de melhorar a saúde. Meu nome é Cristiane, tenho 35 anos, sou de Minas Gerais, de Guaxupé, vim para Campinas há 15 anos, me formei atriz por um gosto de infância, mas depois eu me formei nutricionista, que eu não consegui abafar isso em mim, eu amo muito, é uma paixão minha. Em 2018 pela Unip, depois eu fiz uma pós-graduação em nutrição no autismo, síndrome de Down e TDAH, que tem muito a ver com essas questões da parte cognitiva, né, neurológica, está muito relacionada com ansiedade, com depressão, Alzheimer, Parkinson, todas essas questões neurológicas, né? E também estou fazendo uma outra pós agora em nutrição materno-infantil, mas o meu público, se eu falar o meu público mesmo particular na clínica é adulto, né? Principalmente aí para as questões de melhoria na saúde, né? Ou emagrecimento. E é isso. Agora estou aqui com vocês. Legal, então seja bem-vinda, Cris, à nossa live aqui. Bom, os nossos arteiros aqui mandaram bastante perguntas, né? Eu vou começar aqui te fazendo algumas, a gente vai fazendo um bate-papo. E qualquer dúvida, pessoal, que vocês tenham durante essa nossa interação, fiquem à vontade em perguntar, em tirar as dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Cris, eu acho que essa pergunta vale R$1 milhão, viu? Acho que todo mundo quer saber a resposta. A primeira pergunta é o seguinte: como podemos ter uma alimentação balanceada sem deixar de lado alguns prazeres da vida? Olha, eu gostaria de responder essa pergunta fazendo outra pergunta. Quem disse que a gente não pode ter muitos prazeres na vida tendo uma refeição balanceada, né? Uma alimentação balanceada? E uma outra pergunta: vocês têm noção do que é uma refeição, uma alimentação balanceada? Porque a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza aí para uma refeição balanceada, né, uma alimentação equilibrada, ter os macronutrientes, que são os carboidratos, proteínas e lipídios, né, que são as gorduras boas. E também os micronutrientes, então frutas, legumes, verduras. Então, tomar água, né, no mínimo 2 litros de água por dia. Então, assim, se vocês... peraí, então quantas frutas? Mais ou menos 3 frutas por dia. E eu tô consumindo? Na verdade, era 5, caiu para 3, tá, gente? Porque a população brasileira não tem aí muito costume, né? Apesar de fazer tão bem. Então, assim, eu consumo 3 frutas por dia, eu tenho uma alimentação variada, colorida, né? Tem aquele prato que tem ali uma proteína, né? Seja vegetal ou animal, tem um pouco ali do carboidrato. Então, beleza, eu já tenho uma alimentação balanceada. E os prazeres da vida, vamos supor. Mas eu tô num churrasco. Isso é um prazer da minha vida. Então, dá para você equilibrar, não precisa consumir só carne. Come ali um pouquinho também de vinagrete, uma batatonese, um carboidrato ali também, por exemplo, um pão ou um pouquinho de arroz, né? A proteína já vem da carne, o azeite ali também para temperar um pouquinho do vinagrete de repente. Não precisa tomar toda a cerveja do mundo, dá uma equilibrada ali com um pouquinho de água, entendeu? Refrigerante, tem só refrigerante, eu não bebo álcool, então dá uma equilibrada, pega um suco natural ou água também. Então sempre dá para ir
colocando. O que a gente não pode, gente, é demonizar, né, aquela pizza do final de semana, um lanche que você consumiu de repente na sexta-noite. O que não pode é a gente achar que a gente, errei aqui, vou continuar errando para sempre. Não. Se você está buscando uma alimentação balanceada, você pode sim consumir sem problema. Ai, mas eu amo lanche. O lanche tem o carboidrato, tem a proteína e também tem algumas verduras ali. O problema é o molho, né? Que a gente coloca também em excesso. Então, tudo dá para ter prazer e equilibrar, tá bom? Legal, Cris. É importante ter essa visão para a gente também não se sentir culpada, né? Sempre que a gente comer algo fora, porque isso também traz prazer para a gente, né? Sim. Bom, e aí a gente tem uma dúvida aqui que eu acho que muitos nutricionistas, ou a gente já ouviu muito sobre isso, que é comer de 3 em 3 horas. Isso é real? Isso faz bem? É para todo mundo ou não? Não, não é para todo mundo, tá? Eu vou colocar muito aqui a palavra individualidade, né? Porque assim, 3 em 3 horas é para todo mundo? Não, não é. Mas assim, para quem tem diabetes, de repente, talvez uma patologia é, mais agravada, né? Ou a pessoa é muito magra, ou então tem um metabolismo acelerado, ou então ela sofre de hipoglicemia. Então, algumas pessoas em específico é bom sim, de 3 em 3 horas, às vezes até menos, 2 horas e meia. É, o importante, meus amores, é vocês verificarem os sinais, os sintomas que o seu corpo está transmitindo para vocês. Por exemplo, às vezes você sente que está ficando com a mão gelada, o coração está ali acelerando, está ficando assim, vendo umas estrelinhas. Então, o seu corpo já está dando sinais que você está precisando de energia. Às vezes você está na correria, você não presta atenção, você passa, depois até esquece. Aí a fome até passa, vai ver, né? Então, assim, vai dando um estresse oxidativo, vai já gerando aí algumas coisas indesejáveis. E depois, a longo prazo, a gente também colhe algumas consequências que a gente também não gostaria. Então, é bom sempre observar os sinais, os sintomas que o seu corpo está dando. Às vezes as pessoas confundem, achar que não comer de 3 em 3 horas, né? Assim, não é porque eu quero emagrecer, então consome menos, por exemplo, 2 refeições só no dia. Mas aí pulou o café da manhã, o lanchinho da manhã, o almoço, foi comer 4 horas da tarde, aí come um super prato, né? E aí, assim, fica totalmente desequilibrado, depois vai comer de novo só meia-noite, aí come pra caramba, depois vai dormir, né? E aí acha que ia emagrecer, acabou engordando. Lógico, né? O organismo, o cérebro é muito inteligente, ele não sabe quando vai entrar energia de novo. Então, ele retém, às vezes, o que era para ser eliminado, ele retém como forma de, opa, peraí, se acontecer alguma coisa, pelo menos eu estou aqui abastecido. Então, tem que ter aí essa observação de acordo com o que o seu corpo está te dizendo. Legal. E legal você ter comentado também das refeições, que a gente tem uma pergunta aqui que é referente a isso. Tem uma refeição que é mais importante do dia? Ó, de acordo com alguns estudos, é o café da manhã. Tem até um ditado popular muito engraçado que fala que é acorde como um rei e durma como um mendigo, né? Ai, que triste isso. Mas é verdade, porque durante a noite as nossas células trabalham, o nosso organismo trabalha, todo o nosso ser trabalha para manter temperatura, manter funcionamento dos órgãos vitais, manter a gente, né, vivo. Então, de manhã, quando a gente acorda, a gente já está precisando ali de alimento, de repor essa energia que nós gastamos. Então, é muito importante que se faça um bom café da manhã, mas entra naquele quesito individualidade de novo. Se você não está conseguindo, se você, a vida inteira, você não tem o costume de consumir um bom café da manhã, porque você sempre acordou atrasado, saiu correndo, sabe? Ou então você tem aquela questão de colocar os filhos para a escola, ou enfim, cada um tem a sua demanda. Então, na hora do almoço, ou então, eu janto melhor, eu consigo fazer minha própria refeição, porque no almoço é uma marmita. Então, à noite eu como melhor. Então, é você observar, dentro do que você está submetido, o que você pode fazer, né? Encaixar. E isso é possível, basta ser a tua prioridade. Até porque
nós não somos o que nós comemos, nós somos o que nós absorvemos do que nós comemos. Então, né, aí fica uma deixa para vocês refletirem também. Exatamente, como é importante a gente prestar atenção na nossa alimentação, né? Bom, e também a gente tem uma certa questão, né, que é sobre carboidratos, né? Comer, não comer, carboidrato engorda. Então tem uma pergunta aqui, sobre quantidade certa. Existe uma quantidade certa para consumir carboidratos no dia? Olha, Amanda, de acordo com a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, eles estabelecem ali um parâmetro, né, para a população saudável. Então, que seria vou colocar uma média, né, 55% é de carboidrato, 25% de lipídios, que seriam gorduras boas, e 20% de proteínas. Então, quando a pessoa, por exemplo, vai procurar um nutricionista, a gente observa muito bem qual é a necessidade da pessoa, se ela tem necessidade realmente de ficar numa margem que às vezes ela coloca, porque às vezes ela quer consumir um número menor de carboidrato, né? Hoje em dia que o carboidrato também está entrando como vilão, não gosto disso, porque ele é importante para a gente. Então, assim, tem uma quantidade certa, sim, porque ele é importante, é um macronutriente, inclusive, né, como eu já falei, e ele é muito importante para, assim, para tudo para a gente ele é importante. No caso, a gente vai avaliar de acordo com a pessoa, se ela toma algum medicamento, se ela tem que reduzir, se ela tá, como que tá os níveis sanguíneos dela de, né, de colesterol, de glicose, porque esse carboidrato depois ele vai virar glicose, né, no processo de conversão. Então, o que importa é a gente escolher muito bem qual o carboidrato que a gente vai consumir, porque tem o carboidrato simples e o carboidrato complexo, né? Aí que está o segredo. O carboidrato simples, ele é mais esse açúcar, esse doce, esse refrigerante, esse sorvete, esse industrializado, sabe? Assim, uma questão ali bem processada, um açúcar refinado mesmo. O açúcar, o carboidrato complexo, ele já é aquele carboidrato que demora mais para ser digerido, então demora mais também para ser absorvido, então ele gera uma maior saciedade, então você também vai ter, vai ter menos fome. Né? Então, são os cereais integrais, arroz integral, macarrão integral, as sementes, né? Todos os grãos no geral, e assim, inhame, tem muitos, principalmente os grãos integrais, né? São carboidratos complexos e eles são muito importantes mesmo, até controle glicêmico, controle de colesterol, ele ajuda muito nessa questão desse processo de ajudar a eliminar, inclusive, algumas gorduras, né, pelas fezes, ajudar no trânsito intestinal. Então, essa questão do integral também é muito importante, porque é nele que tem o silício, que é uma das substâncias necessárias para a formação de colágeno, né, que a gente ouve falar tanto. Então, a gente não pode aprofundar muito em cada pergunta, né, porque eu sei que tem tempo aí, mas, enfim, é muito importante a escolha do carboidrato, tá? Dê sempre preferência pelo carboidrato complexo e não pelo simples. Legal, Cris. No fundo, a quantidade certa vai depender de cada um, né? Do objetivo até de cada um e também de como que estão os níveis ali sanguíneo, como você comentou, né? Sim, mas dentre os macronutrientes, carboidrato, proteína e lipídios, sempre é o carboidrato que acaba tendo a maior porcentagem, né? Ali pela rua, a rua, né? Em inglês, mas é OMS, é de 45% a 60%, assim, seria para carboidrato. Mas aí a gente vê a individualidade. Legal. E Cris, só fazendo uma pausa rapidamente, você comentou aqui nas nossas perguntas, você comentou sobre proteína, carboidrato e os lipídios. Rapidamente, o que são esses lipídios e as gorduras boas aí, só para o pessoal entender aí mais ou menos do que você está falando?
Os lipídios, pessoal, são as gorduras, né? Mas o que que são essas gorduras? São as gorduras boas, não são aquelas gorduras super de alimentos ultraprocessados. São os ácidos graxos, né? São assim, são gorduras boas. Então, eles vão estar em peixe, né? Em castanhas, em azeite. Então, essas são as gorduras, né? Tem várias gorduras aí, mas resumidamente por aí os alimentos. No caso da proteína, né, que você perguntou, tem as proteínas vegetais, no caso se tiver algum vegetariano, né, também, feijão, ervilha, enfim. Tem as proteínas, a proteína animal, que seria, no caso, as carnes mesmo, né? Ovos, tem a proteína que está no leite também, enfim. Então, tem as proteínas, os lipídios e o carboidrato, que seria essa divisão do simples ou do complexo. Legal, Cris, obrigada. Bom, e aí o pessoal tem dúvidas sobre dietas restritivas de carboidratos. Quais são as dicas principais para quem está fazendo essa dieta? Amanda, quando fala restritivo, aí eu já penso que pode estar havendo alguma patologia, tá? Porque o carboidrato, como eu falei, ele não é o vilão, né? Na verdade, ele é um mocinho muito do bem, assim, que gera energia para gente. Ah, não consegue tirar energia da proteína ou da gordura? Consegue também, mas o processo é muito mais árduo, é muito mais difícil. O nosso corpo ele tem uma facilidade, né? Ele é muito mais eficiente para fazer a conversão do carboidrato em glicose, que é o açúcar, né? E no processo de glicólise, que é a lise, né? Que é a quebra dessa glicose, transformando em energia. Então, nós temos energia para quê? Para ouvir a tua pergunta, raciocinar, já gerar uma resposta, responder, para manter a concentração, para manter equilíbrio, para não ficar com fraqueza, para não ter tontura. Então, o carboidrato ele é importante para não dar depressão, para não ficar irritado. Carboidrato é importantíssimo para a geração de energia. Ele fornece energia para os músculos, né, para a manutenção da massa magra. Então, o carboidrato é imprescindível para uma vida saudável. O que está tendo muito problema é em relação à escolha dos carboidratos, né? Que pega aquele carboidrato simples, aqueles açúcares, muita farinha branca, que acaba depois gerando inflamações, né? Gastrite, esofagite, vaginite, enfim, tantas ites da vida, otite, vai gerando muitas inflamações, não sabe de onde que é, só vai no costume de tomar o anti-inflamatório e não sabe que, na verdade, é uma reação alérgica tardia que pode estar havendo por causa de uma alimentação desequilibrada. Então, mas assim, por algum motivo aí, né? Tá precisando restringir o carboidrato, então tem que ser assim muito bem acompanhado, né, para fazer uma diminuição do carboidrato, ou, né, depende muito do porquê que está sendo isso, né? Se for para diminuir, aí a gente diminui, tem a low carb, né? Tem várias dietas que aí pode diminuir aí para 30%, 20%, né? Tem a dieta cetogênica também, que aí exclui, né, praticamente todo o carboidrato. Mas aí são questões bem específicas, e aí é bom não generalizar aqui, né? Porque depois gera muitos déficits nutricionais também, que aí às vezes a gente quer ajudar aqui, né? Abrindo, falando de uma forma muito geral, e a pessoa acha que pode ser para ela, né? E aí, às vezes, isso causar uma consequência negativa, que não é o nosso objetivo. Então, tem como diminuir carboidrato, lógico que tem, né? Tem como trocar as escolhas? Tem, com certeza tem, mas é sempre importante que se tenha a questão das boas escolhas, né? Porque senão depois aí mas a minha amiga fez uma cetogênica e deu certo, eu vou fazer também, né? Então, assim, vamos tratar a individualidade, né? Exato, por isso a importância de um acompanhamento de um profissional, né, de um nutricionista.
Cris, também muito se fala sobre a dieta das metas de caloria, né, no dia. A gente teve uma pergunta aqui que é a seguinte: a dieta de 2.000 calorias é ideal para quem atua em home office? Depende por quê? Porque assim, não é que eu tô querendo falar depende para tudo, né, gente? Mas é porque assim, ó, se a gente for observar atrás dos rótulos, né, a gente coloca lá dieta baseada em em uma dieta, né, de 2.000 calorias. Então, tudo é para se ter uma média, para se ter um cálculo, um parâmetro. Mas a gente, na consulta com o nutricionista, a gente vai avaliar você como um perfil único, como um indivíduo, como um ser humano único no mundo, né? Então eu vou ver o seu peso, a sua altura, o seu fator de atividade física, se é porque assim, ou se você está sedentário, né? O home office, lógico, ele não vai demandar a questão calórica de um dia que, de repente, um pedreiro tem, ou alguém que exerce uma atividade diária, né? De trabalho muito mais puxada, mas o home office ele tem que ter ali a concentração, o foco, tem que ter a memória, tem que ter a organização. Isso gasta muita energia mental. E para isso a gente precisa ter, lógico, o valor calórico diário ali equilibrado certinho. Mas assim, também depende, porque se eu falar, olha, quem está em home office, às vezes tem sei lá, uma mocinha de 20 anos, magrinha, sedentária, que de repente pode ser 1.600 calorias para ela, e tem uma outra pessoa que trabalha em home office, que tem um fator de atividade super alto, né, e treina mais, e de segunda a segunda, e tem 1,98 m de altura, sabe? Então, né, nunca que vai ser nem 1.600, nem 2.000, vai ser bem mais calorias por dia. Então, não tem como eu generalizar, mas assim, estima-se que uma média de 2.000 calorias não vai estar tão exacerbado nem tão diminuído a ponto de gerar assim, uma questão déficit né, nutricional tão grande, nem levar a pessoa numa obesidade de grau 3, né? Mas é aquela questão que eu não posso generalizar no fator de home office, né? Tem que ver aí a necessidade de cada um. Legal, entendido. Amanda, lembrando também que aqui a gente está falando de 2.000 calorias, de calorias, isso ou aquilo, que é derivada dos macronutrientes, que é aquele carboidrato, proteína e lipídio. Os micronutrientes, as vitaminas, os minerais, os oligoelementos, que são importantíssimos para síntese, né, para formação de hormônio, de vitaminas, a gente não contabiliza, não entra aí nessa questão das calorias, tá? Mas elas são importantíssimas. Legal, bom você ter comentado. Sobre jejum intermitente, né? O famoso que tem muitas pessoas falam, trazem muitos benefícios e outras trazem muitos malefícios. Então, a gente queria ouvir um pouquinho de você, o que você acha sobre jejum intermitente. Tá. O jejum intermitente, Amanda, ele realmente é muito polêmico, né? E assim, por que que ele aqui ficou realmente assim, jejum intermitente, né? Então, eu não sei se fale um pouco sobre, ele é bom, ele é ruim, como que faz, então eu vou falar um pouquinho assim, né, abertamente aqui. Ele é polêmico porque muitas pessoas da área da saúde, né, falam, não, nós fomos criados para comer de 3 em 3 horas, né, nós precisamos de energia, senão vai ficar dependente de insulina, a longo prazo vai ter problemas, mas em contrapartida também quem defende o jejum intermitente fala, não, é bom justamente para não ter problemas em relação à insulina, para deixar o corpo aí por um tempo para descansar, né? O intestino, o estômago, questão mental, tudo, para fazer como se fosse fazer uma limpeza, né? Dar um tempo aí para o organismo descansar, não ficar colocando comida toda hora ali. O importante dessa questão do jejum intermitente é nunca, em hipótese nenhuma, fazer sem um acompanhamento, né, de um nutricionista que
que você confie, e enfim. Por quê? Porque durante, assim, primeiro que quando vai começar a fazer o jejum intermitente, tem que começar aos pouquinhos, né? Já não vai de 24 horas, não vai, né, querendo ganhar o mundo em um segundo. Então, começa aos poucos, pode ser de, sei lá, 12 horas ou 16 horas, né, 18 horas, enfim, vai aí gradativo. Mas durante o jejum, você não vai ficar totalmente em jejum. Você pode consumir ali água, de repente uma água com limão, pode consumir ali um TCM, né, que é uma gordura de cadeia média, que ela é tirada do óleo de coco, né, do óleo de palma, e na hora você pode também, com esse TCM, inclusive fazer um bullet coffee, que a gente fala que é o café sem açúcar, sem adoçante, sem nada, tá, galerinha? Porque senão vai quebrar o jejum. Então, é o café ali com manteiga sem sal e esse TCM, né? Pode colocar canela também, se quiser, que é um termogênico, que vai ajudar também no emagrecimento, sem contar que assim, dependendo do horário que você escolher, esse jejum intermitente, ele vai estar, o cafezinho ali, né, esse bullet coffee vai estar caindo muito bem, né, para você, e não vai sair do jejum, então não vai produzir insulina. Depois, mas então eu fiquei 12 horas, 14 horas em jejum, e o que que eu vou consumir depois, nessa janela, né? Do jejum intermitente. Então, você vai ter que escolher muito bem o que você vai comer. Então, nunca, viu, gente? Nunca, depois de um período de jejum prolongado, nunca mesmo consuma um doce, né? Um carboidrato simples aí e sozinho. Porque aí vai dar uma descarga de insulina muito grande. E depois, com o tempo, você acaba forçando o seu pâncreas a produzir tanta insulina, que ele fica cansado e ele para de trabalhar, e aí você vai acabar ficando insulino dependente, né? Então, a questão do jejum intermitente está exatamente aí, né? Como você está fazendo. Por que você está fazendo? Qual é o teu objetivo, né? Qual é o prazo que você vai utilizar dessa ferramenta? Então, quando você vai voltar, você tem que fazer as escolhas depois que você volta do jejum. 24 horas do dia, você fez ali um jejum de 16 horas, por exemplo, depois das outras horas você vai consumir ali as calorias que você precisa, né, para compor a caloria necessária para o seu dia, mas aí você vai ter que fazer uma divisão entre, né, carnes magras, carboidrato de preferência, lógico, complexo, né? Que são aqueles grãos integrais, que são aquelas coisas que a gente falou lá no comecinho. Então, dá preferência pelo carboidrato complexo, dá preferência por carnes magras, dá preferência com certeza para frutas, legumes, verduras, o mais coloridinho possível, porque aí a situação fica mágica, né? Fica rica em nutrientes. Quanto mais colorido tiver seu prato, mais rico em nutrientes, né, você vai ficar. E assim também, gente, na questão das frutas, né, não evitar aí as mais doces, né, então, assim, leite, derivados do leite, as castanhinhas aí, então, assim, saber o que comer quando estiver fazendo jejum intermitente, senão você tem realmente algumas questões, algumas consequências negativas aí. Legal, fazer boas escolhas e ter um acompanhamento, né? Bom, Cris, a gente encerrou esse primeiro bloco falando mais sobre dieta e dicas. Agora a gente vai iniciar ali um segundo bloco falando sobre a influência na alimentação em alguns quesitos: ansiedade, estresse, foco, enfim, algumas perguntas que tivemos com relação a isso. A primeira delas traz uma pergunta se a alimentação influencia no quesito foco. Influencia, com certeza. Porque, assim, se você tá comendo só doce, você vai ficar ligada no 360, você vai querer, né, captar tantas coisas, não vai conseguir fazer, né, se aprofundar, prestar atenção ali, realmente no que é necessário, porque você vai ficar extremamente hiperativo, né? Então, se você tiver uma alimentação muito rica em açúcar, então você vai ficar extremamente hiperativo. Você não vai conseguir ter concentração,
porque você vai tentar ver um monte de coisas ao mesmo tempo, mas não vai conseguir fixar a sua atenção no que você realmente está precisando naquele momento. Então, assim, precisa de carboidrato, né? Porque o carboidrato é aquilo que eu expliquei sobre fonte ser o corpo converte o carboidrato em glicose, que vira energia, né? De uma forma mais rápida. Não pode, gente, ter o acúmulo de carboidrato, porque realmente engorda, né? Mas o carboidrato não é o vilão, vou colocar isso muito bem aqui, tá? Para vocês. E aí a gente também escolher, porque na questão mental, né? Essa questão de foco, de concentração, toda essa parte cognitiva, ela precisa que a nossa parede, toda a nossa estrutura neurológica esteja funcionando bem. Para que esteja funcionando bem, nós temos que estar com todos os nossos nutrientes ali equilibradinhos. Para isso, a gente precisa ter aquelas refeições coloridinhas que eu expliquei para vocês, né? Importante também nessa questão cognitiva, dar muita atenção para o ômega 3, que é advindo principalmente ali dos peixes, né? Que eu também expliquei um pouquinho sobre as castanhas e tal. E quem tem uma refeição, uma alimentação mais deficiente desse nutriente pode consumir a suplementação ali, né? Comprar aquelas cápsulas de óleo de peixe, principalmente, gente, dando mais ênfase no DHA, que acho que vocês já ouviram falar, né? O EPA, DHA, enfim, são tipos de gordura ali dentro desse ômega 3, tá? E o DHA, ele é muito importante para muitas coisas, para depressão, para questão anti-inflamatória, antioxidante, enfim, e parte cognitiva também. Então, para ajudar em todas essas questões de foco é importante, alimentos antioxidantes também, as frutas, vermelho, roxo, aquelas frutas mais escuras, né? Vitamina E, vitamina C. A vitamina C está muito presente nos cítricos, né? Na goiaba, na acerola, laranja, abacaxi, enfim. Complexo B também é importante, porque assim, no caso, quando fala, né? Estou tomando as vitaminas do complexo B. Isso é muito importante, porque também ajuda na questão neurológica, né? Da parte cognitiva. E assim, eu queria poder falar mais um monte, mas eu fico aqui, né, com um pouco de receio de já estar extrapolando o tempo, mas assim, depois surgindo alguma pergunta, a gente pode aprofundar aí, e aí a gente vai falando mais um pouquinho sobre a colina também, que está na gema do ovo, gente, ela é muito importante, porque ela faz parte de toda aquela questão de transmissão, né, transmissão nervosa. Então, quando a gente fala em mensagem, em transmitir uma mensagem, a mesma coisa que acontece aqui, né? Eu vou pensar aqui num neurônio, né? Tem a parte da bainha de mielina, tem a parte de toda a estruturação química. Então, quando a gente consegue fazer com que a mensagem seja repassada de um para o outro, a gente consegue ter consegue programar nas questões, né, da praxis, que a gente fala muito nas questões cognitivas, né, neurológicas, a gente fala muito dessa questão do entender, do programar e do responder, né? Então, toda essa questão que para a gente é tão cobrado e tão imediatista, né? É um processo tão perfeito que ocorre aqui dentro. Então, nada mais no mínimo que a gente pode fazer é dar uma alimentação, um suporte nutricional bacana para que esse processo possa acontecer da melhor forma aqui, né? Então, uma alimentação balanceada, coloridinha. Legal, isso que você está falando só mostra o quanto é importante alimentar bem, né? Alimentar saudável. E acho que um outro sintoma aí, uma outra questão que também traz bastante dificuldade em manter uma alimentação saudável, que é a famosa ansiedade, né? Então, como que eu driblo a ansiedade e para poder manter ali uma alimentação saudável? Amanda, aqui eu fiquei um pouquinho em dúvida na sua pergunta. Eu não sei se a pessoa que falou isso da ansiedade, se ela está com ansiedade em relação a uma compulsão alimentar, que ela está comendo muito, ou se é aquele caso das pessoas que têm
uma ansiedade que ela fica com inapetência, sabe? Que ela não consegue nem comer. Aquela pessoa que às vezes quando está muito ansiosa, se ela teimar em comer, ela vomita. Então, assim, independente dos casos, eu sei que eu sou nutricionista, mas é fundamental que se faça a prática de atividade física. Isso é importantíssimo para regular os hormônios, porque às vezes na ansiedade a questão não está com a deficiência de hormônios que causem, que façam a formação de hormônios do bem-estar. Por exemplo, a serotonina, que é o hormônio, né, da alegria, do bem-estar, enfim. Então, no caso da depressão, sim, mas na ansiedade tem mais as catecolaminas, né? Os hormônios, a adrenalina, enfim, estão mais aumentados. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação à questão hormonal. Para isso, a gente também precisa fazer o quê? Fora a questão da atividade física para regulação desses hormônios. Tem a questão de falar com o psicólogo também, né? Ter toda uma equipe aí, porque o nutricionista faz a parte dele, inclusive dando um suporte nutricional para que a parte química, né, bioquímica, toda a estrutura neurológica funcione bem, mas também precisa ver o que a pessoa, por que a pessoa está tão ansiosa, né? Por que que nós, lógico que hoje em dia nós temos fatores externos aí que nos deixam muito ansiosos, né? Mas sempre buscar o porquê eu tô assim, resolver a raiz, a questão do problema, porque senão acaba tendo a tendência de consumir sempre ali o doce, né? O açúcar e, e gerar é, um ciclo vicioso, onde essa alimentação, eu fico mal, então eu vou e como açúcar. Por quê? Porque automaticamente o açúcar, ele gera energia e simula aí uma sensação de bem-estar, né? Que pode estar sendo a falta de alguns hormônios. Então, é todo um contexto que precisa ser verificado, analisado, né? Pedir exames de sangue também, tudo para poder controlar e não ficar sempre em uma dieta deficiente em nutrientes, porque o açúcar ele é uma caloria vazia, ele não tem nutrientes, então a gente tem que tomar cuidado, ver o que está prejudicando e corrigir a raiz do problema. Legal. Como você comentou aí do açúcar, né, e da ansiedade, eu vou já fazer uma pergunta que vai emendar um pouco ali essa sua resposta. Teve uma pessoa que comentou, né, que quando está muito ansiosa, parece que o corpo pede açúcar, né, como você já comentou. E essa pessoa, ela tem crise de enxaqueca e insônia. O consumo do açúcar e do doce está ligado a essas crises de enxaqueca e insônia? Esse alimento tem alguma coisa a ver? Tem sim. O açúcar, ele deixa a gente, né, realmente muito ativo, né, muito elétrico, assim, quando, quando a pessoa está com ansiedade, né, está com depressão, dependendo do grau de depressão que ela está, automaticamente ela fica sem apetite, às vezes ela fica também sem vontade de sair, sem vontade de fazer uma atividade física, sem vontade de tudo. Muitas das vezes, na questão da ansiedade, a pessoa também tem crises de enxaqueca, também tem crises de tensão pré-menstrual, também tem crises de um monte de coisas. No meio dessas crises, a pessoa acaba tendo a tendência a consumir açúcar. Nesse momento de depressão, né, de ansiedade, de irritação, de TPM, a gente acaba sempre voltando, né, sempre tendo ali um refúgio, e o refúgio é o açúcar. São alimentos que a gente está viciado, que a gente já está acostumado. Eu falo açúcar aqui, gente, mas porque muitas das vezes, né, até por estudos, tem a tendência a ir para o açúcar, tá? E o açúcar, no caso, está correlacionado com a enxaqueca, porque ele é um alimento excitatório, né? E essa excitação gera uma hiperatividade ali e ela fica latente, né? No caso, pode ser vários alimentos
que são consumidos e que também prejudicam. Muitos na indústria alimentícia hoje, muitas empresas colocam glutamato monossódico, que é para realçar o sabor daquele alimento. Esse glutamato monossódico, ele também causa, né, aí várias questões, inclusive na questão de respiração, de problemas respiratórios, asma, rinite, bronquite, ele prejudica muito, inclusive a enxaqueca também, tá? Esse glutamato monossódico que tá praticamente em todos os alimentos ultraprocessados, gente, esses que vê no mercado e que tem um prazo de validade gigante, tá? Tem também a questão de conservantes, né? Conservadores, produtos, aqueles nomezinhos que você não sabe o que significa, que está ali atrás, né? Nos ingredientes dos alimentos. Então, tem nitrito, tem nitrato, tem sulfito, tem sulfato, tem muitas coisas que acabam gerando ali também enxaqueca. Então, mas assim, eu nunca vou colocar uma coisa só como causador principal, né? Às vezes a pessoa está viciada em café, ela não toma café, ela fica com dor de cabeça, né? Ou então o café já é vasoconstritor, então ele pode gerar aí a enxaqueca também. Então, assim, a gente pode ver também o que de repente pode estar acontecendo que não é alimentar. Ela não está dormindo bem, ou então tem algum probleminha né, psicológico, físico, financeiro, né, hormonal, que possa estar desestabilizado e que possa estar gerando essa resposta da enxaqueca para ela, entendeu? Então, é sempre bom verificar, assim, de uma forma bem ampla, mas em 99% dos casos, a alimentação está ali influenciando positiva ou negativamente na questão. Legal, Cris. E para encerrar esse bloco sobre a influência na alimentação, para a gente ter um tempinho aí de responder outras 3 perguntinhas, a última pergunta é a seguinte: tem algum alimento que ajuda a controlar essa ansiedade? Que talvez quando eu estou muito ansiosa, ao invés de eu comer um doce, eu como um outro alimento que pode regular ali e saciar um pouco essa minha vontade de consumir o açúcar? Então, amor, aqui é muito bom eu colocar também, né, a questão de açúcar, a vontade do açúcar, extremamente açúcar. A gente tem que ver a questão de. A gente falou sobre depressão lá atrás, agora eu acho que eu não respondi também tudo que eu queria, né? Mas muitas das vezes essa questão, gente, do açúcar é extremamente importante ver se não está tendo um desequilíbrio intestinal, sabe? Uma disbiose intestinal, que é a diminuição de bactérias boas e o aumento de bactérias ruins no intestino. Então, isso pode fazer uma síndrome fúngica também. Os fungos ali alojados, eles têm a tendência a querer se alimentar por açúcar, né? Bactéria ruim quer se alimentar por açúcar. Então, todas essas questões vão exigir açúcar. E agora, quem tem depressão também, ela pode estar querendo ali consumir o açúcar, mas para produzir energia, porque o corpo está querendo que ela se levante, né? Está querendo que ela produza, e para ela levantar e produzir, ela tem que ter energia. E para ter energia, ele quer converter o açúcar ali. Então, também tem aí a necessidade do açúcar. Mas tem que ver o porquê, né? A causa, tem que avaliar essa questão intestinal também, se tá ok, né? Se não tá tão desequilibrada essa questão da disbiose, mas em relação aos alimentos, né, dessa questão de ansiedade, gente, tudo que vai falar em relação à alimentação saudável, a gente ajuda, porque pensa comigo, se a gente tiver com uma alimentação equilibrada, com todas aquelas questões que eu falei, né, consumindo boas fontes de carboidrato complexo, de proteínas, né, carnes magras, leites, vegetais, ovos, as proteínas animais, né, os lipídios, que são as gorduras boas, que inclusive a gente acrescenta aí aquele ômega 3 que eu falei, né, que principalmente da fonte ali do DHA, para ajudar nas questões da parte cognitivo,
alimentos variados, diminuir o consumo dos ultraprocessados, diminuir sorvete, diminuir refrigerante, excluir praticamente açúcar refinado da sua vida. Automaticamente, o processo de ansiedade, né, vai cair. Olha, se tem alguma coisa mais específica, vai passar com um psicólogo também para ajudar nessa questão. Vamos dormir bem, vamos beber bastante água, né? Vamos fazer o negócio redondinho. Automaticamente as crises de ansiedade vão diminuir. A gente não pode acostumar e usar a ansiedade como muleta e querer que ela e acostumar com ela, sabe? E ficar dando para ela o que ela quer. Ah, ela quer açúcar, vamos dar açúcar. Não. Então, vamos procurar, né? A gente tem que se preocupar em fazer essa alimentação balanceada, ter prazer em ir para a cozinha, em cozinhar, sabe, colocar ali um moranguinho, derreter ali um chocolatinho ali, né, 70% cacau, sabe? A alimentação é para ser muito prazerosa, né? A gente tem que perder um pouco desse pensamento de que alimentação balanceada é ficar comendo coisa ruim. Não é isso. Isso se a gente mudar esse mindset, muda bastante coisa para a gente poder consumir ali os alimentos mais saudáveis, né? Bom, Cris. Amanda, uma coisa específica que eu quero deixar aqui, né? Quem Sim. está com ansiedade hoje, quer alguma coisa hoje, né? Não vai dar tempo de fazer isso tudo do zero. Então, gente, uma dica aí, ó. Banana é fonte de triptofano, tá? Triptofano é um aminoácido que vai ajudar no processo para fabricação para produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. No ovo também, ovo, cacau, banana e aveia. Esses alimentos, eles são ricos em triptofano e eles ajudam numa sensação aí de bem-estar, né, de alegria. Então, assim, quem tiver com depressão ou alguma coisinha assim, quiser uma panquequinha de banana, né, com cacau, aí coloca um ovo e um pouquinho de aveia, por exemplo, essa panquequinha é a panquequinha da alegria, tá? Então, acalma a ansiedade também. Então, já fica uma dica aí para vocês de uma coisa para hoje, assim, tipo agora. Boa dica, Cris. Bom, para finalizar, a gente tem mais 2 assuntos, né, sobre imunidade e as pessoas com diabetes. Então, acho que a gente vai precisar ser um pouco mais breve nessas respostas para a gente poder responder, né? Sobre a imunidade, eu vou juntar aí essas 2 perguntinhas que nós temos. Quais alimentos contribuem para melhorar a nossa imunidade, né? E quais alimentos a gente não deve consumir se a gente for diagnosticado com COVID? Foi bom você já ter juntado essas duas, porque elas são a mesma coisa, tá? Primeiro que não tem um alimento que não se possa consumir, assim, tipo, nossa, eu tô com Covid, se eu consumir ele, eu vou explodir. Não tem esse alimento, tá? Mas o que a gente tem que evitar? Açúcar, tá? Açúcar, né? É ruim, principalmente esses açúcares, tipo açúcar refinado e tudo mais. Então, assim, e quando você tá com Covid, você tem que ter aí, gente, pensar como se você tivesse assim, quer dizer, você tá, né? Inclusive, eu peguei esses tempos atrás, e assim, é o mais nutritivo possível. Muitas vezes as pessoas falam que fica com mais fome, algumas ficam com inapetência, né? Fica sem apetite, mas então, se você está sem apetite, não precisa comer um pratão de arroz e de macarrão. Você pode dar preferência por bastante legume, bastante verdura, bastante fruta, né? Uma vitamina de frutas de repente. Então, assim, é bastante nutriente mesmo, porque no COVID tem uma depressão, né? Uma queda muito grande de nutrientes, e assim, a gente precisa ajudar o nosso organismo a combater, né, essa infecção. Então, a gente precisa, principalmente aí também o ômega 3, né, que é um anti-inflamatório, é muito bom também nesses casos. Alimentos antioxidantes, muito importante também nessa situação em específico. Os alimentos antioxidantes são aqueles que eu falei que são frutas, assim, vermelho, roxa, enfim, cores mais escuras.
tá? E no caso, quem tiver também condições de fazer uma suplementação, né, que seja rica em vitamina C, a vitamina C é mais acessível com as frutas, mas uma vitamina E, zinco, selênio também é importantíssimo, ele é encontrado nas castanhas. Então, essa questão aí dos antioxidantes e dos anti-inflamatórios. Então, alimentação bem colorida, bem balanceada, e, no caso, querendo colocar algumas coisas a mais, pesquisar aí, olha, nossa, ela falou de antioxidantes e alimentos anti-inflamatórios, né? Aí já vai vir uma lista aí para vocês também conseguem colocar isso aí, ou passar para algum amigo também que quiser. Não consigo Legal. falar muito rápido, Amanda, tem dificuldades. Não, tá ótimo. Acho que esse assunto é importante, né? Acho que está sendo pauta aí muito, muito importante nos dias de hoje. E para finalizar, né, para a gente dar aí uma resposta para as pessoas aí que têm diabetes, que estão com algumas dúvidas, eles estão perguntando quais alimentos indicados e contraindicados para quem tem diabetes. Pode comer leite, pão integral ou pão normal? E essa última pergunta eu achei muito interessante, que é: qual que é melhor, tomar o suco da fruta ou comer a fruta em si? Vamos lá, vou começar do fim para o começo, tá? No caso, Amanda, quem tem diabetes, ele já desenvolveu aí, né, uma patologia, então precisa já para hoje também. Então, todo aquele processo da alimentação balanceada já foi, né? Agora continua, né, o processo da alimentação balanceada daqui para frente. Então, no caso do suco, não, para quem tem diabetes, gente, por exemplo, você chupar uma laranja é diferente de você fazer um suco que vai 5, 6 laranjas. Então, se a OMS fala que é 3 frutas por dia e só em um suco você consumiu 6 laranjas, nossa, mas tem vitamina C, não vai ser bom? Bom é, só que para quem tem diabetes, a laranja tem a frutose, que é o açúcar da fruta. Então, né, a banana também tem açúcar, manga também tem muito açúcar. Então, não é porque é fruta que pode comer assim desenfreadamente. Então, sempre preferir a fruta, até porque ela vai ter as fibras ali, né? E no processo de suco, de fazer o suco, todas as pessoas querem coar ali e perde-se muitas das estruturas que são importantíssimas. Então, dá preferência sempre pela fruta em si, não o suco. Na questão de leite, derivados, depende da questão da pessoa. Se ela tiver com algum processo inflamatório, então, assim, tem que ver essa questão do leite, porque não a questão do processo do açúcar do leite, né? Que é a lactose, mas em questão a proteína do leite, que ela é altamente alergênica. Então, assim, se ela não tiver problemas com leite, então pode consumir leite sim, tá? Né, o leite, os derivados do leite, mas sempre, gente, no caso diabético, ele nunca pode ter uma refeição assim, sozinha. Acho que você falou aí de alguma coisa de pão, não foi, Amanda? Isso, pão e pão integral. Então, sempre que for consumir, vamos supor, o pão integral. O pão integral é maravilhoso porque ele tem as fibras, né? As fibras vão ajudar a retardar, né? Desacelerar aí o processo do açúcar indo para a corrente sanguínea. Então, o alimento integral é excelente para quem tem diabetes ou problemas com colesterol, ok? Na verdade, as fibras são excelentes para todos nós, viu, gente? Nosso Deus do céu. Não espera ter uma diabetes ou um problema com colesterol ou qualquer outra coisa para inserir fibras. 30 gramas de fibras por dia aí é ok. 2 colheres de sopa, tá bom, gente? Mas assim, não tenho pão integral, olha, só tenho pão branco. Coloca ali um ovo mexido no meio, entendeu? Vai fazer um macarrão, coloca uma cenoura ralada de repente, porque a fibra da cenoura vai ajudar a diminuir aí o processo da massa, né? Também de ser açúcar. E assim a gente vai. Pode consumir, sim, o diabético 3 em 3 horas para se alimentar e sempre colocar na alimentação fibra, a proteína
e essas gordurazinhas boas aí. Então, vai colocar um iogurte, coloca uns pedacinhos de morango no meio. Vai comer uma banana, coloca uma colherzinha de aveia no meio, né? Vai comer um macarrão, coloca um pedacinho de carne. Vai comer um arroz branco, né? Coloca aí os legumes, verduras, frutas. Então, e assim a gente vai. Sempre na hora que for consumir, que for fazer uma refeição, nunca consumir carboidrato sozinho. Sempre junto com proteína e algum tipo de gordura. Ou algum tipo de gordura. Excelente, muito bom, Cris. Acho que de forma resumida a gente conseguiu responder aí as principais dúvidas e perguntas do pessoal. Eu vou deixar uns minutinhos aqui, se alguém quer fazer alguma pergunta específica, ficou com alguma dúvida do que a Cris comentou, ou quer fazer uma nova pergunta, a gente tem esses minutinhos aí para vocês poderem tirar as dúvidas, caso tenham. Ó, eu não quero fazer perguntas, quero só agradecer, dizer que foi muito bacana as informações. A Amanda também se destacando aí como a pessoa a conduzir, né? Tá super legal. Muito bom, gente. Obrigada. Também achei que a Amanda super se saiu aí 100%, uma gracinha. Tentei aqui fazer uma condição. Legal. Bom, acho que aqui a gente não tem, acho que a gente conseguiu, Cris, chegar aí nas respostas, né? Tirar as principais dúvidas do pessoal. Queria só, antes da gente finalizar, que você falasse um pouquinho do seu trabalho, onde você atua, e como as pessoas podem te encontrar, caso elas queiram passar por uma consulta, alguma coisa nesse sentido, para que elas possam aí ter o seu contato ou aonde te encontrar. Certo. Amanda, eu acho que era para eu ter conseguido falar de uma forma um pouquinho mais resumida, né, para sobrar mais minutos aí para as perguntas, então, mas é porque realmente é uma coisa muito abrangente, né, e a gente tenta resumir, mas que são coisas importantes, né, não dá para generalizar tudo. Então, mas enfim, se alguém tiver alguma dúvida também, pode mandar depois para o meu WhatsApp, que inclusive é o lugar que vocês podem marcar consulta também, porque agora eu não lembro o telefone da clínica, tá? Então eu vou passar o meu WhatsApp, que é o 19 98807 1567. Então, 19 98807 1567. E para quem quiser, no caso, eu trabalho na Dacamp, né, durante meio período, mas depois eu atendo em clínica. A Dacamp cuida especificamente de crianças autistas, tá, gente? Mas no outro meio período e tal, eu atendo em clínica particular que chama Clínica Lavi, que é lá no Cambuí. Então, é aqui em Campinas. Quem quiser também me acha por lá, Clínica Lavi. Cris, você faz atendimento online? Faço atendimento online, é uma técnica que a área médica já utiliza, né, por causa da pandemia. Então, se tiver alguém em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, a gente também consegue atender e é bem tranquilo, viu? Dá super certo. Legal, isso é importante que a gente tem uma parceria com a Clínica Lavi, então acho que o pessoal tem o telefone da clínica também, tá? A gente já divulgou, mas temos um pessoal que não mora em Campinas, que mora em outras regiões. Então, se tem a opção de ser online, também dá para contemplar todos aí. Sim, então dá. Legal, Cris. Aqui a gente teve um feedback da Marina, ela mandou por mensagem, ela falou que achou que foi ótimo, que abordou vários assuntos e te agradeceu aí. Então que bom. Cris, muito obrigada pela sua disponibilidade, obrigada por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento e do seu tempo conosco, tá? E estamos à disposição também, tá? Caso você tenha alguma coisa para comentar conosco. E agradeço muito aí a sua disponibilidade. Eu que agradeço, Amanda. Muito obrigada mesmo, viu? Tchau, galerinha. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima. Tchau, boa tarde. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado, tchau, tchau.